Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Legislação Trabalhista para Agentes Públicos, do curso de Tecnologia em Gestão Pública, ministrado por mim, Jeanette Nunes Stefaniak, professora do Departamento de Direito das Relações Sociais, do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde leciono na graduação e na pós-graduação. Nessa videoaula, o assunto é o mundo do trabalho, o surgimento da legislação trabalhista e a aplicação da CLT. Veremos a dinâmica do mundo do trabalho, suas divisões, a importância da legislação do trabalho para os mais variados tipos de trabalhadores, inclusive os agentes públicos. O homem sempre trabalhou, desde os primórdios. Primeiramente para obter alimentos, se defender, inclusive fabricando armas e instrumentos de defesa. Escravizava outros homens, comercializava-os, trocava-os, alugava-os. Aos escravos cabiam os trabalhos mais degradantes e durante toda a Idade Antiga a base econômica era a escravidão. Com o advento da Idade Média e ao longo de toda a sua duração, vemos surgir a servidão, que coexistiu com o trabalho escravo e com trabalhadores livres. O servilismo, juntamente com o trabalho escravo, era a base da economia desse período histórico. Com o nascimento da grande indústria, chamada Revolução Industrial, se observa as primeiras máquinas a vapor de 1775 para minas de carvão, a produção mecânica do movimento. Assim, o século XVIII determina a chegada de uma nova era, a Era Moderna, com a burguesia alçada ao poder, inaugurando um novo modo de viver. Instala-se assim o sistema capitalista. Com o advento do capitalismo, surge o trabalho assalariado, o trabalhador livre que vende a sua força de trabalho ao empregador. Com o declínio do feudalismo, o nascimento do capitalismo exigiu o surgimento dos estados nacionais, especialmente na Inglaterra, na França, o que também levou à transformação da relação social senhor e servo para uma outra relação, burguês e proletário, que é a marca maior do capitalismo. A industrialização das grandes nações determinou o surgimento dos proletários. Basicamente, proletário é um trabalhador que presta serviço em jornadas de duração que vai de 14, 16 horas. Não tem oportunidade de desenvolvimento intelectual. Habita em condições subhumanas, em geral, nas adjacências do próprio local de trabalho da atividade. Tem prole numerosa e ganha salário em troca disso tudo. Pelas péssimas condições a que eram submetidos o proletário e pela pressão dos trabalhadores, que realizavam inúmeras e violentas greves, surgem as primeiras leis trabalhistas no século XVIII. As primeiras leis trabalhistas, registradas pela nossa história, diziam respeito ao trabalho do menor, da mulher e relativas às jornadas de trabalho, porque naquele período histórico não havia limitações à exploração do trabalho humano. As normas trabalhistas, assim como as previdenciárias, surgem numa tentativa de humanizar o sistema econômico capitalista. Tem por objetivo o lucro do proprietário dos meios de produção, que no direito do trabalho é denominado de empregador. O direito do trabalho é, então, produto do capitalismo, atado à evolução histórica desse sistema, retificando-lhe distorções econômico-sociais e civilizando a importante relação de poder que sua dinâmica social cria no âmbito da sociedade civil. Desde o seu surgimento, no século XVIII,
o direito do trabalho passou por diversas fases de intensificação de normas trabalhistas, consolidação destas normas como fundamentais para a manutenção do sistema econômico. Durante o Estado Social de Direito, até o advento de sua crise no Estado neoliberal, diversas reformas e normas flexibilizadoras do direito do trabalho ocorreram. No Brasil, a história do direito do trabalho tem origem a partir da Lei Áurea, em 1888, que libertou os escravos, extinguindo o regime escravocrata. Na década de 30, pressionado pelo movimento operário, surgem inúmeras leis trabalhistas, culminando com a elaboração da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, Decreto 5.452, que sistematizou as muitas leis esparsas num único diploma legal. Nesse período histórico, conhecido como a Era Vargas, o direito do trabalho esteve na pauta da agenda política e nas décadas seguintes ganhou consistência constitucional, instalando-se uma justiça própria de status federal, a Justiça Especializada do Trabalho. A Constituição Federal de 1988 é o mais relevante impulso na evolução jurídica brasileira a um eventual modelo mais democrático de administração dos conflitos sociais. A Constituição Federal cria condições favoráveis à mais ampla participação dos grupos sociais na geração das normas jurídicas, conforme artigo 7º, 8º e 9º da nossa Constituição. Conforme se abstrai da legislação vigente, o direito do trabalho deve disciplinar as relações de trabalho subordinado, onde uma pessoa física presta serviço pessoalmente, com habitualidade e de maneira subordinada ao empregador, que em troca deve lhe pagar um salário. A marca fundamental do conceito de trabalho assalariado, regido pela CLT, é a subordinação, que é a obrigação do empregado de submeter-se ao poder diretivo de seu empregador, obedecendo suas ordens, colocando-se à sua disposição durante a duração do trabalho ou ao longo de sua jornada. Juntamente com o requisito da subordinação jurídica, temos a habitualidade, onde o empregado deve prestar o serviço de maneira não eventual, sob pena de se descaracterizar a relação de emprego e transformá-la numa relação de trabalho eventual, não protegida pela nossa CLT. Além da subordinação, da habitualidade, temos ainda o requisito da onerosidade, obrigação do empregador, que obrigatoriamente deve estar presente num contrato de trabalho. Ausente a remuneração, pode descaracterizar a relação de emprego para um trabalho voluntário, por exemplo, não sendo então aplicada a CLT para esse tipo de trabalho. O mundo do trabalho possui diversas divisões, sendo que a relação de emprego é um tipo de relação de trabalho, que é o gênero, comportando inúmeras outras relações com variadas legislações aplicáveis, sendo que a CLT não se aplica a vários tipos de trabalhadores, como os estatutários, os autônomos, os eventuais, os voluntários, ao trabalho religioso, familiar, desportivo amador, trabalho penitenciário, aos trabalhadores rurais, aos domésticos, que possuem a sua legislação própria. Além dos requisitos para configurar a relação de emprego e diferenciá-la de outras relações de trabalho, é fundamental compreender que as normas trabalhistas são irrenunciáveis e existem para proteger o empregado, que é considerado
hipossuficiente frente ao seu empregador, que possui o poder de direção da sua empresa. Os princípios são normas superiores e surgiram no direito internacional do trabalho por pressão dos trabalhadores, dos movimentos sociais, da Igreja, que teve participação importante na elaboração das normas protetivas, além das organizações internacionais, como a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Sob a ótica do empregador, este possui o poder de direção, que engloba o poder regulamentar, a prestação de serviço, o poder disciplinar, o poder de iniciar e rescindir um contrato de trabalho. Por possuir tais poderes, o empregador assume o risco da atividade econômica, não podendo repassá-la em hipótese alguma aos seus empregados. O conteúdo do contrato de trabalho é pré-definido pela CLT, com normas imperativas, obrigatórias, que determinam desde a anotação na carteira de trabalho, da duração do trabalho com seus intervalos intrajornada, dentro da jornada de trabalho, para descanso e alimentação, e interjornada entre uma jornada e outra, além do descanso semanal remunerado, férias, adicionais para situações extraordinárias que um trabalhador possa ser exposto, como ambientes insalubres, perigosos, noturnos, trabalhos extraordinários, entre outras situações reguladas pela legislação trabalhista. O mundo do trabalho é dinâmico e transforma-se ao sabor das forças econômicas. E assim, as crises econômicas conduzem diretamente a uma crise no direito do trabalho, que leva à flexibilização das regras trabalhistas, modificando a CLT, como estamos observando presentemente com a reforma trabalhista aprovada pelo governo Michel Temer. A CLT é a lei básica que rege as relações de trabalho subordinado para o setor privado, sendo utilizada também como um dos regimes jurídicos possíveis de serem adotados pela administração pública, caso em que os agentes públicos do regime seletista serão denominados de empregados públicos. No que toca à administração pública, o seu regime, é possível adotar regime estatutário, obrigatório em alguns casos, onde a lei base é o Estatuto do Servidor Público, ou regime do emprego público, cuja lei seja a CLT. Em ambos os casos, exige-se aprovação em concurso público. Em sede de síntese conclusiva, podemos observar que o homem sempre trabalhou, porém somente no século XVIII, na Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo, é que nasce o direito do trabalho, por pressão dos trabalhadores que exigiam melhores condições de vida. É nesse período histórico que surge o termo proletariado, para designar a massa de trabalhadores que só possuíam a força de trabalho para vender aos empregadores, os donos dos meios de produção. No Brasil, o direito do trabalho se consolida com o advento da CLT em 1943, atingindo seu auge com a Constituição Federal de 88, que nos seus artigos 6, 7, 8 e 9 traz as normas trabalhistas constitucionalizadas. O mundo do trabalho é amplo, a relação de emprego regulada pela CLT é uma espécie do gênero relação de trabalho, que possui outros tipos de trabalhadores não tutelados pela CLT, como os estatutários, que são regidos pelo Estatuto do Servidor Público. Na administração pública, a legislação trabalhista pode adotar o regime jurídico estatutário, cuja lei geral é a Lei 8.112 de 90, o Estatuto do Servidor Público, para os chamados servidores públicos, sendo, porém, admitido o regime jurídico seletista, cuja lei básica é a CLT, para os chamados empregados públicos. Porém, para ambos os casos, se exige concurso público.
Esta foi a nossa primeira videoaula da disciplina Legislação Trabalhista para a Administração Pública. Desejo a todos bons estudos.